O irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. John, acredito que você trabalhou indiretamente com o ministério da Kathryn Kuhlman. O ministério dela era em Pittsburgh, na Pensilvânia, e eu vivia ali perto, no Monte Lebanon, que era um subúrbio a 5 milhas de distância de Pittsburgh. E quando a Kathryn faleceu em 75, uma de suas obreiras, Ruth Fisher, ela faleceu em 75? 75 ou 6. Ruth Fisher tomou conta do ministério e a irmã de Catarine, a Mary, não era uma pregadora ou uma ministra, e ela sabia disso, que não era o chamado dela. A Ruth era chamada. E ela continuou com o ministério de Catarine na área de Pittsburgh. Ela morava em outro subúrbio do outro lado de Pittsburgh e alguns anos depois o meu irmão Bernie começou a trabalhar com ela. Ele ia para todos os cultos e quando o Espírito de Deus vinha, ele começava a orar e Deus começou a usar ele com o dom de cura. E eu também tive o privilégio de estar em meio àquilo. Eu não orava com os doentes, mas por aqueles que eram cheios do Espírito Santo. Naquela época, acontecia normalmente. Quando encontrei minha esposa e levei ela para um culto, ela foi curada em uma noite. Vimos o Espírito de Deus fazer várias coisas. Em outro culto, vimos uma mulher que ela tinha uma espinha severamente danificada de um acidente de carro na espinha dorsal. Fazia 25 anos que estava em uma cadeira de rodas. Nunca vou esquecer, o meu irmão passou do meu lado porque ele estava na fileira atrás de mim, desceu o corredor e alguns minutos depois vimos essa mulher andar em frente do auditório e o lugar começou a bradar e celebrar, porque falaram para aquela mulher que ela nunca ia andar outra vez, porque ela estava paraplégica e tal. Mas Deus a curou. Eu não duvido não, eu sei. E para mim mesmo, muitos ouviram meu testemunho em 97. Eu sofri um derrame, fiquei paralisado no meu lado esquerdo. De fato, meu filho não sabia a severidade do meu derrame, até termos ido a um médico aqui em Baton Rouge. Aconteceu que eu tive que fazer outra ressonância magnética. Então o Senhor pediu a ressonância magnética do hospital em Pittsburgh para comparar com a que eu tinha acabado de fazer. Ele disse que a boa notícia é que não tinha nada de errado comigo na hora. Acabou que a razão pela qual fiz a ressonância magnética não era nada demais, mas eles puderam comparar o meu cérebro do lado direito, onde foi muito danificado, em 97, o médico olhou e disse: "Você é um estudo muito interessante. O Senhor me curou e foi instantaneamente. A paralisia sumiu na hora. Quando ele me tocou, não senti esse arder que você sentiu, mas imediatamente senti que estava restaurado e não havia a menor dúvida. Eu sabia que estava curado." Eu tive um sonho sobre a Kathryn Kuhlman. Nunca participei dos cultos dela. Eu e a Frances estávamos pregando na igreja do pastor Noah em Dallas. Ela pregou lá também por uma noite e nós fomos. Só que era um culto de domingo à tarde e eu só pude ficar metade do culto porque tínhamos que pregar mais tarde na igreja do irmão Noah. Mas aí eu vi ela pela televisão, mas nunca vi ela assim de perto. Mas eu sonhei. Acho que devia ser em 1972 ou 3, algo assim. Sonhei que eu peguei um dos homens que trabalhava comigo naquela época, levei para a casa onde fui criado, lá em Louisiana, e essa casa já foi demolida. Na época já tinha sido demolida, mas no meu sonho ainda existia. E chegamos ali na varanda, entramos, estava vazia, senão por uma coisa. À minha esquerda tinha um caixão. E eu pensei, o que um caixão está fazendo aqui nessa casa? Naquele sonho. Aí, de repente, algo começa a sair dali e era Kathryn Kuhlman. Saindo do caixão e ela se levantou ali e eu me ajoelhei
no sonho e eu falei para ela: Senhora Kuhlman, Jesus Cristo cura os doentes hoje, como no passado. E com a mão esquerda dela disse: olha para ele. E na parede tinha um quadro de como um artista tinha pintado Jesus. E ela apontou e falou: olha para ele. Eu olhei e dos olhos dele saíam chamas de fogo. E então o sonho acabou ali. Tive um segundo sonho sobre ela, por isso te perguntei a data quando ela faleceu. Você disse, ou foi 75 ou foi 76. Eu sonhei que estava em um quarto de hotel. Alguém bateu na porta. Me levantei pelo lado esquerdo da cama, fui até a porta, abri, e um homem estava ali e falou: a Kathryn Kuhlman acabou de falecer. E foi em um sonho. E algumas semanas depois, nós estávamos em Birmingham, Alabama, fazendo uma cruzada. Eu estava deitado na cama, assim como foi no sonho. Eu fui pensar naquilo depois que a situação acabou. E aí, alguém bateu na porta. Me levantei pelo lado esquerdo da cama, cheguei até a porta e o Donnie estava ali. E ele falou: pai, a Kathryn Kuhlman acabou de falecer. E aí, muitas vezes me perguntei, eu nunca conheci, não sabia nada sobre ela, senão acredito que Deus a usou de uma forma grandiosa para tocar muitas vidas e corações. E eu não sabia porquê e até hoje não sei porquê. O Senhor me deu aquele sonho sobre essa querida mulher. Como Deus a usou e assim, eu não sei. Talvez eu tenha uma introspecção sobre isso. Meu irmão sempre andando perto dela. Irmão Swagger, vimos pessoas curadas, não há a menor dúvida. Eu não duvido. Sei que a mídia diz que éramos íntimos da Ruth porque estávamos ali perto de tudo o que acontecia no ministério. E meu irmão comentou algo interessante para mim. Eu tenho 3 irmãos e um deles comentou algo interessante, que a maneira como o Senhor se movia corporativamente, ele não ia fazer isso por um tempo. Como é? Ele disse que como o Senhor estava se movendo corporativamente, trazendo curas naqueles cultos, que ele não ia mais se mover assim. E parece que diminuiu. Nós já vimos outros que dizem ter esse tipo de ministério, mas não operam nesse tipo de ministério. Não vou falar quem eu estou pensando agora, mas eu acredito que assim como o Senhor usou cura no livro de Atos, é uma ferramenta que Deus usa e toda pessoa, incluindo a mim mesmo. O Senhor me curou. Não fiquei pensando na pessoa que orou por mim, só pensei no Senhor. E tenho visto isso em toda circunstância quando as pessoas são curadas, não agradecem à pessoa que orou por eles, agradecem ao Senhor. Havia um testemunho, eles sabiam que foi Deus, somos apenas vasos. No corpo de Cristo agora, irmão Swagger, e sinto o Espírito de Deus. Tem tanta gente doente no corpo, fisicamente doente no corpo. E oro para que o Senhor, pois ouvi a Catarine dizer no culto, antes de acabar, ela disse, faz outra vez, Senhor. Pouco tempo antes dela falecer, mas ela disse, faça outra vez. E tenho esperado isso acontecer corporativamente, pois Deus sempre responde à fé. Mas acredito que veremos um derramar que virá do Espírito, e as pessoas serão curadas. Vocês já ouviram falar de Laura Chacon e Beulah? Foram para um culto dela em Los Angeles, e a mãe dela estava muito doente com algum tipo de problema, e ela falou, naquele domingo à tarde, se é que eu estou me lembrando corretamente do que ela falou, de repente, a senhora Kuhlman disse, o Espírito está se movendo, está curando alguém aqui na frente. E era a mãe dela. E ela foi curada assim. E nunca mais teve que ir até um médico. Ela foi até o médico para ser examinada e não estava mais doente, estava curada. E aí, sim, Deus a usou tremendamente. E quando você declarou de fazer corporativamente, você está falando naqueles cultos,
Sim, como Deus estava usando esses tipos de cultos. E você fez um comentário alguns anos atrás, acho que foi 3 ou 4 anos atrás, que o próximo mover de cura que o Senhor fará será soberano, como se Gabriel estivesse pregando domingo de manhã, o Senhor ou o Doni, e de repente o Senhor começasse a curar as pessoas. Era o que acontecia naqueles cultos. As pessoas não estavam só impondo mãos, é bíblico e devemos fazer isso mesmo, mas acontecia do nada, como no caso da mulher que era paraplégica, aconteceu do nada. Não dá para programar isso, é o Espírito Santo. Não dá para orquestrar, é o poder do Espírito Santo e o poder de Deus. Irmão Swagger, a minha irmã Mary precisa de oração. Ela está muito doente. Vamos orar por ela agora, assim como por outros que precisam de um toque do Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus, pedimos que o teu poder para curar alcance agora, não só a irmã do Dr. Gray, mas pessoas no mundo inteiro que precisam de um toque do céu, precisam ser tocados por ti, Senhor. Ajuda a resolver os problemas da nossa vida. A noite pode ser escura, mas podemos ver a tua luz quando somos tocados por ti, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos cura pelo câncer, por dores de cabeça, toda doença, toda enfermidade. Oh, Senhor! Assim como o Senhor curou quando Pedro orou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós pedimos agora que venha a cura para essa pessoa que precisa dela. E Pai Celestial, nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o mais belo entre os milhares, louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus, aonde as águas que curam passam, aonde passa a glória celestial, aonde a paz e amor, aonde as águas curam. Senhoras e senhores, as águas ainda estão fluindo. Obrigado por estar conosco. Te vejo no próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.